sabe que é um privilégio, né, podermos tomar um café com os filhos uma manhã. Sei que às vezes nós até questionamos, não vou, não quero ir lá. E às vezes até falamos, eu só vou lá porque tenho que cumprir um protocolo. Mas eu quero dizer para vocês, pais, filhos, que é um privilégio nós podermos estar nessa manhã com os nossos pais e podermos tomar um café. Tem filhos que nem têm mais a oportunidade de poder tomar café com os pais. Porque os pais já se foram, só tem a memória. Então você que está com seu pai nessa manhã, eu quero que você se alegre, eu quero que você, pai, também se alegre com o seu filho, porque é uma oportunidade que você está tendo de poder ter comunhão com os seus filhos. E isso é um privilégio que nós temos. Hoje nós observamos que as famílias não têm nem tempo direito de tomar café com a família. Acordamos cedo, são tantos afazeres, que as coisas essenciais do dia a dia da vida às vezes passam. De um café da manhã, uma troca de informações de manhã, às vezes nós não temos. Mas Deus é maravilhoso. E nessa manhã Ele nos proporcionou esse ambiente para que nós pudéssemos estar juntos. E eu sei que é um tempo importante, é um tempo precioso. Porque a única coisa que é mais preciosa na nossa vida é o tempo. O tempo nós não conseguimos parar. O tempo também nós não conseguimos voltar lá atrás. O que nós já fizemos não adianta mais. Não vai conseguir refazer aquilo que você já fez. Então nessa manhã, pai, mãe, filhos, alegre seu coração. Tenha prazer de estar com seu filho aqui nessa manhã. E eu sei que é um tempo de transição. O filho de vocês, eles estão passando de um momento para outro momento. E é um momento importante. E são nas transições é que nós crescemos. São nas transições é que nós revelamos quem nós somos. Então nessa manhã, simplesmente, os filhos de vocês estão revelando tudo aquilo que vocês o ajudou a ser. Eles estão passando, eles estão entrando em uma nova etapa. Eles estão construindo algo mais precioso, que será eternamente na vida deles. Eles estão passando do ponto de solteiros para assumir uma família. E a família é o maior projeto de Deus. Por isso também nós temos que nos alegrar. E é um momento que nós revelamos quem nós somos, aquilo que nós somos. Eu recordo quando eu fui casar com a Jane, a minha mãe e meus pais, eles ficaram até um pouco assustados. Você vai casar? Mas ali meu pai pôde observar que era um momento de transição na minha vida. Era um momento que eu estava crescendo, que eu estava assumindo as responsabilidades. E depois ele pôde ver que realmente era um projeto de Deus. Que a família é um projeto de Deus. Eu costumo dizer que essa é a preocupação nossa, né, dos pastores da Igreja Aliança Eterna, de formar famílias. Por isso é que os seus filhos, todos os domingos, estão na cidade dos cursos, onde Deus levantou uma equipe, né, muito capacitada, uma equipe preciosa, para que? Para formar o caráter do povo. Porque a igreja, ela entende que uma família, ela precisa de ter base. E a Igreja Aliança Eterna, ela investe. Então ela faz esse investimento na vida dos seus filhos, para realmente formar uma família que tenha fazer diferença. Porque quando nós olhamos lá para fora, olhamos família, fica até difícil falar de família. A família hoje ela é muito fragmentada, a família hoje ela é muito desvalorizada, mas a igreja, como uma instituição sólida, ela investe na família. Então seus filhos estão num lugar seguro, por isso você pode alegrar. O que eles receberam foi algo da parte de Deus e vai fazer a diferença na vida deles. Mas quando nós observamos no nosso dia a dia, nos dias atuais, existe uma palavra que é muito difícil de nós encontrarmos. A palavra se chama equilíbrio. O equilíbrio, se nós olharmos na raiz da palavra, é estável. A coisa mais complexa na vida do ser humano hoje é ter estabilidade. Porque o mundo é assim. O mundo muda muito, as coisas mudam muito. E o coração da gente, ele tende a buscar aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Então o equilíbrio é algo que às vezes nós não conseguimos revelar nas nossas vidas. Você já imaginou quando você está no trânsito, vem uma pessoa e buzina, rapidamente você tem uma manifestação, uma característica. Às vezes falta equilíbrio. Às vezes nos relacionamentos a gente toma atitudes que às vezes falta equilíbrio. Às vezes a hora que a gente vai gerar respostas, tem que trazer algo, a gente traz coisas que a gente vê que o equilíbrio ele não está centrado. E a falta de equilíbrio, ele é terrível. Porque a falta de equilíbrio, às vezes, ela traz danos perigosíssimos.
que às vezes não tem como mais recuperar. Você pode até tentar consertar, mas não tem como mais voltar atrás. Porque o equilíbrio é a base, é a estabilidade do homem da mulher. Também não temos como mais falar de equilíbrio se nós não falarmos das coisas do Senhor. Não tem como nós expressarmos qualquer outra coisa se nós não tomarmos a Bíblia, a palavra de Deus, como nosso referencial. Porque a palavra de Deus é a nossa segurança. Nós podemos até buscar outras informações, outros pontos de equilíbrio, mas o verdadeiro equilíbrio é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus é o centro, Deus é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então Ele é o nosso referencial. Mas quando nós olhamos para uma ferramenta que se chama maravilhosa, pode repetir comigo? Maravilhosa. A palavra maravilhosa ela quer dizer além do entendimento. E quem é além do entendimento? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso além do entendimento. Então Jesus ele se fez sabedoria e justiça por nós. Então quando nós começamos a buscar a Deus, colocar a nossa vida diante de Deus, nós começamos a encontrar o equilíbrio, porque Ele é a sabedoria. A palavra sabedoria, ela nos diz que discernir qual é o melhor caminho. Então se Jesus é sabedoria, então nós vamos aprender a discernir qual é o melhor caminho. Se Ele é sabedoria, a palavra sabedoria quer dizer, dá a cada um que te pertence. Então quando nós olhamos para a vida de Jesus, para a pessoa de Jesus, Ele é sabedoria e justiça por nós, em nós, então nós começamos a encontrar o equilíbrio. Nós precisamos de ter equilíbrio. Quantas coisas que são desaprovadas por falta de equilíbrio? Quantas respostas, quantas famílias que estão desestruturadas, fragmentadas por causa de equilíbrio? Uma palavra simples, mas o equilíbrio ele é a base. Equilíbrio é uma força poderosa através de Cristo para nos tornarmos equilibrados. Você está me entendendo essa manhã? Amém. Vocês estão me olhando com os olhos? Estão assustados? Não, né? Em 1 Coríntios, Paulo ele traz uma informação muito interessante. A partir do versículo 30 ele fala assim, ó: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus, sabedoria e justiça. É uma declaração, a palavra. Nós somos de Cristo. E para nós encontrarmos essa palavra equilíbrio, nós precisamos de receber a justiça e a sabedoria de Deus. A última reunião eu falei de sabedoria. Quanta falta de sabedoria a gente tem? Mas nessa reunião que nós vamos falar de equilíbrio, que está também ligado à sabedoria. Então essa força que é Cristo, ela nos capacita a ser melhor, a nos afastar daquilo que nos prende. Porque você sabe que o mundo, ele nos prende. Principalmente os conceitos modernos, pós-modernismo dos dias atuais. Quando nós olhamos para o casamento, se fala que o casal separa. É algo notório, está na televisão, está nos rádios, está no coração das pessoas no dia a dia. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós podemos saber que não é o padrão. Porque essa força, ela é um fundamento. Jesus é o nosso fundamento. Jesus é o nosso alicerce. Então quando nós temos esse alicerce, nada daquilo que as esferas do mundo manifestam nos prende. Eu, por exemplo, vou fazer quase 30 anos de casado com a Jane. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, nunca mais eu dependi de coisas externas para me permanecer casado com a Jane. Para me poder dizer para a Jane que eu amava, que eu a amo, que ela é importante, que ela é a mulher mais bonita do mundo, não é só do salão. Por quê? Porque eu entendi que o fundamento que é Cristo, Ele me sustenta. E às vezes eu até brinco com a Jane. Você acha que eu te amo é por causa de você? Ela olha e ri. As covinhas dela manifestam. Aí eu digo, não, por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso fundamento. Jesus é a palavra. Ele é o nosso sustento.
Porque quando eu usava as minhas ferramentas humanas, o meu entendimento humano, eu não conseguia. Eu até me esforçava, eu até prometia, mas eu não conseguia, porque eu sou limitado. Eu não tinha equilíbrio, eu não tinha uma sustentação. Mas a partir do momento que Jesus ele entrou na nossa vida, ele nos conduziu à realeza, a ser uma família de reis, uma família real. Hoje eu e a Jana, minha casa, nós somos reais, somos uma nobreza, porque nós encontramos aqui, nós encontramos esse fundamento. E se nós somos uma família real, nós somos pessoas nobres. Está vendo como é interessante, como nós vamos construindo uma identidade? A palavra nobre quer dizer indivíduo que tem um título, ao ponto de eu estar ministrando a vocês aqui nessa manhã. Aos olhos humanos era impossível. O relatório era ruim, o relatório era negativo. Eu não tinha caráter, eu não tinha identidade para poder chegar aqui e falar para vocês. Mas através de Jesus Cristo, desse fundamento, eu me tornei uma pessoa nobre. Isaías 32:8 fala que os nobres projetam coisas nobres, e as coisas nobres persistirão. Eu consigo ver a minha caminhada com a Jana, sempre construindo coisas melhores, porque nós somos nobres. O nobre, ele tem nobreza. Mas tudo isso está ligado ao equilíbrio, a uma estabilidade, a uma força poderosa que habita em nós, que está disponível em sabedoria para nós revelarmos através de nós nesse mundo. Eu sempre digo para a Jane que uma vida de equilíbrio, ela sustenta uma geração. Uma geração nós construímos quando nós temos equilíbrio. E se nós não temos equilíbrio, nós destruímos uma geração. Existe uma responsabilidade muito grande que versa sobre as nossas vidas. O que será através de nós no futuro? Eu sempre digo que eu quero construir um bom nome. Eu quero construir uma boa geração. Eu quero que os meus netos, os meus bisnetos conheçam quem eu sou, quem é o Tolentino, quem é a Jane. E nós já estamos caminhando com a nossa posteridade. O meu neto já está com 7 anos, e a netinha chegou agora, a Manuela. Está com quantos dias? 10 dias. Estou construindo. Eu quero que o meu neto, quando ele casar, que ele tiver o filhinho dele, vai falar assim: vovô Tolé. Ah, meu vovô era isso, era isso e era isso. As pessoas que são mais antigas, você lembra quando a gente morava no interior, que falava, filho do Soquinzinho, filho do fulano de tal, construía uma história. E hoje, nesse meio pós-moderno, perdemos esse equilíbrio, perdemos essa identidade, podemos construir história. A Jana estava me comentando ontem de uma atriz, que ela, uma repórter, ela morou 10 anos namorou 10 anos, ficou 5 anos casado, tem um bebê de 10 meses e separou. Quer dizer, trabalhou e não teve equilíbrio. Não vão construir uma história. Então, quando nós temos um equilíbrio, nós sustentamos uma geração. Por isso é que os filhos de vocês estão aqui nessa manhã. Por isso é que eles estão recebendo, eles estão com o coração aberto, eles querem ser melhor, eles querem construir uma família que perdura, que tem história, que as pessoas vão olhar para eles e falar assim: eu quero ter um casamento igual eu. Eu quero que as pessoas olhem para o meu casamento, da minha vida, para a vida da minha esposa, eu quero ter uma família igual eu. Porque eu decidi ser um referencial. Eu decidi construir uma história. E uma história não se constrói da noite por dia. Uma história se constrói dia após dia. Com problemas, sem problemas, com circunstâncias contrárias, com circunstâncias a favores. Mas o equilíbrio, ele traz essa história. Eu vou contar uma história para você, para a gente identificar na vida de um homem esse equilíbrio. A vida de José, está lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 39, conta essa história.
José, ele estava preso, ele estava na casa do seu senhor Potifar, lá ele era escravo, mas lá ele colaborava para que Deus pudesse cumprir na vida dele. Ele estava aberto, ele tinha equilíbrio, ele era um homem equilibrado, ele buscou equilíbrio para que Deus pudesse cumprir na vida dele. E sempre quando nós nos manifestamos com equilíbrio, sempre coisas acontecem na nossa vida. Quantas vezes eu tive que abrir mão? O pastor Elton, eu gosto muito que ele fala uma frase, ele diz que nem tudo que eu quero, eu posso. Tantas coisas eu queria, mas eu não podia. Tantas coisas eu queria falar, mas eu não podia. Quantas respostas contrárias daquilo que a gente queria ouvir, eu queria falar. Mas equilíbrio. O equilíbrio, ele nos sustenta, ele nos centra nas nossas decisões. E as nossas decisões, aquilo que nós falamos, conta todas as coisas. Às vezes uma resposta que nós liberamos mata uma geração, mata uma mulher, mata um filho, mata um marido. Então a falta de equilíbrio, ela é terrível. E José, nós olhamos na vida dele, vemos na vida dele sabedoria e justiça. Ele colaborava para que Deus pudesse cumprir na vida dele. E era escravo, vivia uma opressão, estava servindo. Em 2 Timóteo fala que o Senhor me revestiu de força. Então, quando nós estamos numa pressão, quando nós estamos querendo corroborar para que nós tenhamos equilíbrio, Deus, Ele nos capacita. Quantas vezes eu quis que minha esposa mudasse e ela mudou sem eu liberar uma palavra? Deus mudou o coração dela. E vice-versa. Quantas coisas eu tinha que mudar e a minha esposa sabia que às vezes eu estava até fazendo errado, mas era em equilíbrio. Ela dependia de Deus. E Deus mudava a minha vida. Às vezes nós queremos fazer tudo, às vezes nós queremos falar tudo, às vezes nós queremos que as pessoas sejam igual a nós mesmos. Me recordo do meu irmão que faleceu, ele tinha uma maneira meio esquisita de viver, ele era meio radical, ele tinha umas ideias, mas era um bom homem, e a vida inteira eu tentei fazer viver como eu vivia. Eu pude ver que ele, depois que ele faleceu, eu pude entender que ele não era igual a mim, ele era diferente. E eu tinha que ter equilíbrio para entender e trabalhar nessas arestas. Então, às vezes, nós queremos fazer coisas que não saem do nosso coração da diligência. E José era um homem inteligente. Ele fazia tudo aquilo que agradava a Deus. Sabe quando nós agradamos a Deus? Nós agradamos as pessoas. Porque as pessoas é projeto de Deus. Outra coisa que o pastor Elton fala, que eu acho muito interessante: coisas nós usamos, mas pessoas nós amamos. E às vezes nós queremos usar pessoas e amar coisas. Então a falta de equilíbrio, ela não deixa Deus trabalhar nas nossas vidas. Agora, o mais interessante, quando nós olhamos para a vida de José, José entendia de autogoverno, domínio próprio. José sabia dominar a sua própria vida. Autodomínio, governo próprio. Às vezes nós queremos governar pessoas e nós nem governamos nós mesmos. Às vezes nós queremos instruir pessoas e nem temos instrução. Às vezes nós queremos criar filhos da maneira que nós fomos criados há 30, 40 anos atrás. Eu, graças a Deus, o meu pai sempre foi um homem muito bom. Eu sempre digo que meu pai era meu amigo, eu amava meu pai. Já vai para 4 anos que eu perdi o meu pai. Meu pai era um amigo, era um homem que eu chegava em casa, abraçava ele, beijava ele, falava no ouvido dele: olha, pai, isso foi precioso. Meu pai, com 84 anos de idade, 83 anos de idade, eu batizei o meu pai. Com 82 anos ele aceitou Jesus. Com 83, 84 anos, nós batizamos ele. Eu pude ver cumprir na vida de um homem que a vida inteira foi muito bom para o homem, mas com o coração muito duro, ainda que foi muito bom. Mas no final da sua idade, no final da sua vida, eu pude ver o amor de Deus na vida daquele homem. Eu ainda aproveitei pouco meu pai. E isso nós precisamos também.
Quando nós temos equilíbrio, nós passamos a amar as pessoas, nós passamos a valorizar as pessoas. Eu sempre digo que os pais, eles investem tudo na vida dos filhos. Quer que o filho forme na faculdade? Pastor Elton sempre digo, eu sempre gosto de usar algumas coisas com o pastor Elton. O pai, o maior prazer que tem, falar, isso aqui é meu filho, ele é doutor. Isso aqui é meu filho, ele é isso. A gente tem prazer. Ah, esse aqui é meu filho, ele é empresário, é dono daquela empresa. Porque os pais, eles investem tudo na vida dos filhos. Às vezes passa até privações. Deixa de comer melhor, deixa de comprar uma casa melhor, deixa de ter um carro melhor, uma roupa melhor, para cuidar dos filhos. Porque filho é isso, filho não é barato. Mas aí vai, os filhos crescem. E os filhos não olham mais atrás. Os pais já estão mais avançados, já estão mais velhos. E sempre há uma diferença. Então eu aprendi a amar os meus pais. A minha mãe, ela foi internada agora sexta-feira. Está lá no Santa Rita. Está bem. Mas só tem a mãe. Se eu não cuidar, daqui uns dias não tem mais que contar a história. Então os filhos precisam de reconhecer o valor. Os filhos precisam amar os pais. Os pais investiram tudo. Agora os filhos estão estabilizados. Eu chego na minha casa, a minha mãe pergunta, quer tomar um cafezinho? Você já almoçou? Os meus irmãos têm até ciúmes, mas eu não sou bobo. Eu sempre dou um dinheirinho para minha mãe. Eu sempre agrado a minha mãe. E é uma mãe que eu vou dar para vocês essa manhã. Se você quer agradar o seu pai e agradar a sua mãe, dá um dinheirinho para ele. Os pombos ficam cara fechada. Por isso é que eu tenho um cafezinho. Por isso é que eu tenho comidinha quente. Ela se preocupa comigo. Não porque eu sou melhor filho, mais bonito. Não é por causa disso. É por causa do amor. É por causa da resposta. É por causa do equilíbrio. Eu entendi que se eu honrar os meus pais, tem promessas sobre a minha vida. Honra o teu pai e a tua mãe, vai te faz bem. Se eu quero ser bem sucedido, se eu quero ser grande, tem que honrar os meus pais. Tem pessoas que querem fazer faculdade, ser bem, e isso e aquilo, mas não vai ser grande. Vai construir coisas. Ser grande é quando você olha para sua casa, para os seus pais, para sua família, e tem valor. E eu aprendi. Quantos momentos agradáveis, momentos gostosos que eu já passei com os meus pais. Vai falar um pouquinho do financeiro? Porque às vezes as noras ficam com ciúme quando os maridos ajudam a sogra, né? E eu falo que eu nunca reclamei do altar quando o marido ajudar os pais dele, porque eu nunca trabalhei fora. Sempre que eu precisei ajudar os meus pais, ele me ajudou. Então isso também é um investimento, isso também é um equilíbrio. Né? Uma vez que eu aceito que ele abençoa os pais dele, ele também vai querer abençoar os meus pais. Então isso é um privilégio. Então para as esposas aí, né? Não brigam não, deixa eles cuidarem. Eu penso quando eu falo para você, vem lá com sua mãe. Não é que eu quero ficar longe dele, porque eu sei quanto é precioso, né? Entendeu? Quando a gente viaja, falta, entendeu? Então você tem direito a porque eu acho que a gente tem que parar com essa mania, nós, de pensar que a sogra, a gente tem que competir com a sogra. Ela é mãe, ela nunca deixa de ser mãe. Né? Que bom que a minha sogra gosta dele, as minhas cunhadas falam que a minha sogra puxa saco dele. Mas ele investe na mãe dele. Né? Quando ele teve o pai dele, ele investiu no pai dele. E eu nunca cobrei isso dele, eu nunca fiquei com raiva dele ajudar os pais dele. Né? Sogra também, eu amo minha sogra, eu amava meu sogro, a gente sente muita falta do meu sogro. Isso é um privilégio, né? A gente ter a sogra da gente, ter o sogro, que bom. Então, para vocês, nós, honra a sogra de vocês. Não entra no casamento de roça, sogra megera, sogra papuchi, né? Vamos começar diferente, começar com a nossa sogra, como se fosse a nossa mãe, né? E a sogra também. Eu preciso falar que fala mais que a sogra dos homens, né? A sogra tem um ciúme do filho, porque o filho, ele vai agarrar com a mãe e a filha com o pai. Então, quando o filho vai casar, a sogra tem um pouco de ciúme. Eu tenho duas noras, e eu, quando
Errar de cabeça para baixo é legal. Mas, querido, uma coisa que nós observamos na vida de José é que José, ele entendia de equilíbrio, de governo próprio. Se nós observarmos na vida de José, José foi mantimento para a casa dele. Na vida de José teve tanto equilíbrio que a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos comeram com ele. José foi fonte porque entendeu o que é equilíbrio. Então, quando nós temos equilíbrio, nós começamos a governar nas esferas que nós queremos tocar, principalmente na esfera da família. Como é que nós vamos governar a família? Você que está preparando para casar, como é que você vai governar a sua família se você não consegue governar você mesmo? Se você não é equilibrado? Se você, quando abre a boca, parece que vai acabar com o mundo. Quando você vai dar uma resposta, parece que tem que colocar um tapa ouvido. Então o equilíbrio, ele nos dá governo. Se nós queremos ser grandes, construir coisas grandes, precisamos de buscar o equilíbrio, a sensatez, porque o equilíbrio traz tudo que nós precisamos. Se não tem amor, o amor chega. Se não tem educação, a educação chega. Se não tem resposta, a resposta chega. Porque a família, ela precisa de equilíbrio. E se nós olharmos os frutos que Deus nos deu, está lá em Gálatas, são 9 frutos, mas 3 frutos dependem de nós mesmos, não depende de Deus. Por exemplo, fé depende da gente. Se você não buscar Deus, se você não crer, você não cresce em Deus, você não recebe resposta de Deus, e é a fé que nos sustenta. A fé é a ferramenta preciosa para nós tomarmos posse daquilo que nós precisamos. Principalmente você que está casando novo, você tem que ter muita fé. Porque comprar casa é caro, comprar móveis é caro, não é fácil, mas com a fé nós desenvolvemos essa característica, depende de nós, que faz parte de autogoverno. Nós entramos no coração de Deus, trazemos pela fé aquilo que nós precisamos. O que é que nós estamos precisando? É casa? Coração de Deus. É o carro? Coração de Deus. Ah, é a organização, a ornamentação do casamento? Coração de Deus. Agora, como que Deus vai fazer? Eu não sei, Ele pode levantar pessoas. Você pode até mudar, quem sabe o seu pai vai fazer. Talvez seu pai não fez ainda porque você não tem dado resposta. Outra coisa, mansidão, depende de nós. Se nós não desenvolvermos mansidão, nós não construímos aquilo que nós queremos. Um homem manso, ele faz coisas grandes. Tudo que ele quer, a esposa faz. Às vezes eu estou lá na mesa sentado, estudando, já você tem um café, vai fazer um cafezinho. Meu coração nem pediu, mas ela faz. Porque também ela não é boba. Tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que não dependem de Deus, não dependem de pessoas, depende de nós mesmos. Às vezes nós queremos receber, mas não fazemos nada. Outra coisa é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem nada que condene essas coisas, porque depende da gente. E vivemos um tempo que é onde nós temos que ser um pouquinho a mais. Não podemos ser letárgicos, temos que ser avançados. Temos que enxergar coisas mais rápidas, dar respostas mais rápidas. Porque o nosso tempo é muito rápido. Quantos anos tem o seu? É uma resposta. É só você fazer uma base, uma projeção. 33 anos, não é novo. E a senhora? 61. Mas nós estamos em família. Família tudo pode, não é verdade? Família não tem restrição. Família é um livro aberto. O meu celular é da minha esposa, o celular da minha esposa é meu celular. O WhatsApp dela é meu, o meu WhatsApp é dela. Meu carro é dela, o carro dela é meu. Só o sapato não é, porque o sapato dela é 36, o meu é 42, 41. Então não cabe. Mas o que é dela é meu, o que é meu é dela. Isso quer viver quantos anos? Isso quer viver quantos anos? Faz uma projeção. Sim, senhora.
100 anos, tá bom? 100 anos. Quer dizer, ela já viveu 61% da idade dela. Por que eu quero falar isso? Eu sei que todas as coisas estão nas mãos de Deus, mas Deus conta é com a nossa resposta, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós queremos alcançar. Ela já viveu 61% da vida dela. Quer dizer, a nossa vida é muito rápida. Nós não temos muito tempo. E se nós não abrirmos mão de alguns detalhes, algumas coisas que nos prendem, nós não vivemos em equilíbrio, nós não absorvemos o que Deus tem para as nossas vidas. O meu pai já foi, 84 anos. A minha mãe com 84, daqui uns dias, vai também. E depois eu e os meus filhos. Quer dizer, a vida, ela é muito rápida. Então nós precisamos de aprender a desfrutar aquilo que a vida tem. Nós temos muito tempo. E a família é o maior patrimônio que nós temos. Hoje eu amo minha família. Hoje eu amo os meus filhos. Hoje eu amo os meus netos. É o maior patrimônio. Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa. Porque com esse desequilíbrio econômico, a gente perde dinheiro, a gente está perdendo dinheiro, perdendo os bens materiais. Isso não vale nada. É importante, sim, é difícil conquistar, sim. Mas o importante é a família. Por isso é que nós viemos aqui nessa manhã nos alegrar com vocês, porque a família é o maior patrimônio que nós temos. A família é a resposta de Deus. E se nós não atentarmos para isso, nós perdemos a família. Nós abrimos mão da família. Antes de eu conhecer Jesus, eu não valorizava a minha família. Eu cheguei ao ponto de achar que eu não amava a minha esposa mais. Não importava com os filhos. Por isso é que a sabedoria e a justiça de Deus, ela nos dá esse equilíbrio. E nós podemos enxergar a família como o maior patrimônio que nós temos. Quando eu olho para a vida da Jana, eu vejo, e ela sempre conta, como era o relacionamento dela com a mãe dela. Eu queria que você contasse. A primeira vez que eu contar meu relacionamento com minha mãe, Luciane, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar um pai primeiro. Você sabe o que foi o senhor? É pai aí? Quero abraçar esse senhor aqui representando meu pai. Meu pai tem 86 anos. Eu estava conversando com a minha frase ali, falando com ela que como eu tenho intimidade com meu pai. Meu pai, com 86 anos, antigamente a filha não podia sentar no colo do pai. E eu lembro quando ele ia sentar no colo do meu pai, ele falava, não, sai, sai. E eu conquistei o meu pai, eu consegui mostrar para ele que não era pecado eu sentar no colo dele. Eu chego na minha casa hoje e eu faço desse jeito, eu vou fazer assim. Eu também sou atriz, viu? Cadê ela? Também sou atriz. Mas é verdade. Aí ele fala pra mim, gente, eu faço um jogo. Não tem nada mais prazeroso do que um filho abraçar o pai, do que um filho receber um abraço do pai. E a minha irmã fica assim, como é que ela derrete com ela. Mas eu conquistei, eu não tenho culpa de ter conquistado isso com meu pai. Fica bastante tempo eu não durmo na casa dele, porque a gente não mora tão longe. Mas eu lembro que a última vez que eu dormi lá, eu saí, eu falei assim, peraí que eu vou ali. Aí rastei o colchão, fui lá do lado da cama do meu pai, que é isso? Eu falei, eu vou dormir com o senhor. Ele ficou viúvo, né? E a cama dele já não cabia dois mais. Então eu falei que ele vou ficar aqui no chão. Ele vai dormir com seu marido, menino? Tá, eu não vou todo dia, pai, ele é filho, né? Então assim, é muito bom a gente ter intimidade com o pai. Então eu já vou falar um pouquinho da intimidade que eu tinha com a minha mãe. Desculpa, mas eu fazendo isso, porque a minha mãe era linda. E eu quero saber assim, tem alguma mãe aqui com 81 anos? Não? Então, pega aquela flor para mim, uma maior ali. Eu vou dar para a mamãe. Eu já vi com a mãe que eu vou dar, tá, gente? Desculpa as outras mães, mas...
traz presente. O equilíbrio traz presente. Eu já tinha olhado ela desde a hora que eu cheguei, gente. A minha mãe, ela era linda. Acho que a mulher mais linda do mundo era minha mãe. E minha mãe era desse tamanho, ela era linda, linda, linda. Eu lembro, eu não consigo ver minha mãe magra, eu não conhecia minha mãe magra. Eu falo que era minha fofuxa. Eu falo, um dia o meu neto falou assim, vó, por que você escreve fofuxa? Porque fofuxa era minha mãe. Eu sou caçula e eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. A gente falava de tudo eu falava para minha mãe. A minha intimidade com o meu marido. Quando eu chegava perto dele, eu falava assim, mãe, hoje eu vou namorar. Ela falava, menina, não pode falar isso não, mulher não pode falar isso. Na época dela, tudo não podia. Eu contava. Eu ensinei para minha mãe a conquistar meu pai. Eu comprava livros, camisola, eu falava, mãe, faça para você. Ela era costureira, ela fazia aquelas camisolas com machado. E a gente era muito amiga. Eu lembro que quando eu era criança, a gente morava em Nova Lima. Quem já foi em Nova Lima, que sabe que Nova Lima é só um morro. E não tinha lotação na época das crianças. Um dia, na festinha de criança na escola, a gente perguntava quem podia levar algum salgado e ninguém me com mãe pôde. E eu falei com minha mãe, né, que tinha acontecido, ela falou assim, eu vou. Eu lembro que ela pegou um cesto, uma live, e ela foi a pé. E eu tinha 5 anos. Quando eu vi minha mãe entrando naquela escola, para mim foi a coisa mais linda. Era a mulher mais linda, era a mulher tão preciosa, porque era longe, gente. Era longe para minha mãe a pé. E eu tinha muito orgulho da minha mãe, eu nunca tive vergonha dela. Eu lembro quando eles inauguraram o Paula Shopping, eu pus ela no carro e falei, mãe, vamos vir comigo. E a gente foi andando, nós andamos aquele shopping todo, e ela ria, que ela estava sentindo que não tinha para comprar nada, tá, mãe, mas vamos olhar assim mesmo. E eu entrei em cada loja com ela naquele shopping. E até hoje, quando eu vou para mim dela, porque foi o último passeio meu e da minha mãe, foi naquele shopping. E assim, eu lembro que ela falava errado, né? Ela quer um alquinho para mim. O alquinho era arquinho, tipo, na cabeça. E eu achava lindo ela falar que era arquinho comigo. E eu quero falar para vocês, filhos, honra o pai de vocês, honra a mãe de vocês. Porque eu falo com meus filhos, eu quero dar o melhor de mim para meus filhos. Eu falo que quando o Paulo esteve conversando comigo sobre casamento, sobre relacionamento, foi um privilégio, meu filho de 20 anos, chegar perto de uma mãe, contar suas vontades, suas necessidades. E eu fico privilegiada, eu quero ser para meus filhos o que minha mãe foi para mim. Eu quero ser para o meu neto o que minha mãe foi para mim. Eu quero ser para o meu esposo o que minha mãe foi para mim. Então, sim, filhos, amem a mãe de vocês. Não importa se ela fala errado, não importa se ela é gorda, se ela é magra, se ela tem cabelo duro, se tem um cabelo liso. Eu falo que como eu queria, tem 14 anos que minha mãe faleceu. Quando eu falo da minha mãe, as pessoas falam assim, quanto tempo tem que sua mãe morreu? Eu não sinto dor de remorso, aquela dor, não é isso, eu sinto uma saudade, porque eu queria ter minha fofucha comigo, eu queria chegar perto dela, contar tanta coisa que eu queria falar para minha mãe, tanta coisa ainda que faltou, né, para a gente fazer junto. Eu tinha 33 anos quando a minha mãe faleceu, fala que eu fui órfã muito cedo, 33 anos, eu não tenho pouco para ficar com a minha mãe. Então, assim, o que eu posso fazer pelo meu pai, eu faço, o que eu posso fazer pelos meus irmãos, família, né? Hoje a minha família é eu, meu esposo e meus filhos, mas eu tenho os meus parentes, que são meus irmãos, que são meu pai, e que a gente tem que honrar, que a gente tem que respeitar. Né? Quando eu falo que o Altair, ele me ajuda muito em relação à minha família, tudo que eu precisei dele em relação à minha família, ele sempre me apoiando. Então, assim, se eu começar a falar aqui das coisas que eu tenho vontade de falar da minha mãe, eu não ficar aqui o dia inteiro. Né? Muita gente falou comigo, escreve um livro seu da sua mãe. Eu não consigo falar da minha mãe e me alegrar, porque esse choro foi merecido de alegria. E eu tive uma mãe. Eu tive uma mãe companheira, eu tive uma mãe amiga, eu tive uma mãe sábia, uma mulher que ajudava as pessoas, um coração puro, uma mulher assim que onde a gente vai, ela tem um bom nome. Onde a gente vai, a gente ouve falar bem dela. Assim como meu sogro, hoje eu queria falar um pouco para os homens também. Gente, quão valoroso é meu sogro. Meu sogro, ele não ia na padaria um dia comprar pão para ele. Ele me chamava para levar pão para mim. Ele não comprava um queijo para a casa dele. E não levava o queijo para minha filha. Então, assim, honra, valoriza.
o dia inteiro aquilo que o meu marido investiu, né, as suas orações. Quantas vezes eu acordei de madrugada e ele estava ali orando? Eu tenho certeza que estava ali na oração dele, eu e meus filhos. Então, assim, invista no esposo de vocês, invista no marido de vocês, dê o de melhor para ele. Eu costumo falar que o país machucar o dedão do pé dele lá na loja, eu tenho que sentir a dor lá em casa. A dor dele tem que ser a minha dor. E o equilíbrio é quando ele estiver nervoso, eu tenho que calar. Às vezes, quando eu estiver nervosa, é preciso que ele cale. Então, assim, vamos investir no nosso relacionamento. Eu falo que semana passada eu tive uma experiência muito forte com Deus. Foi o nascimento da minha neta, minha segunda neta, e como Deus usou uma pessoa para falar comigo. Né? Eu falo que o maior ministério que a gente pode ter é o ministério da família. E o meu ministério é a minha família. Eu não abro mão. Ainda que o ministério é muito trabalho, né? Mas é o ministério. Interessante que a família é que norteia todos os princípios éticos, morais da sociedade. Então, se a família ela norteia tudo isso, nós entendemos que a família ela é uma instituição, uma fonte geradora excelente, não é verdade? Mas se a família vai bem, o mundo também tem que ir bem. Se a família é fonte geradora, então quando nós olhamos para o mundo não dá resposta, quer dizer, a família não vai bem. E nós precisamos de constituir famílias edificadas. Quantas famílias são destruídas por pouca coisa? Às vezes o pai traz uma resposta para o filho que fere o coração do filho, e o filho não tem a capacidade de equilíbrio de poder buscar um conserto e reciprocamente também. Às vezes o pai também não tem, e ali vão construir uma família de divisão. Ontem eu ouvi um testemunho de um homem que ficou 20 anos longe do pai dele, desejando a morte do pai dele. O dia que a força maior de Jesus que tentou no coração dele, ele entendeu e foi lá consertar com o pai dele. Aí foi ter vida, meu irmão. Então às vezes nós deixamos essas coisas dividir. E você não pode entrar no seu casamento se há isso na sua vida. Você também, pai, você também não pode abrir mão se há isso. Você não pode perder essa identidade. Você tem que dar resposta para o seu filho. Porque senão seu filho vai ser maldito, vai viver uma vida angustiada, triste. Então nós precisamos de aprender a consertar com nós. É um desafio. Porque o coração humano ele é terrível. Mas quando nós abrimos o coração, nós dizemos, olha, eu quero, eu estou apto. E nós não podemos deixar essa geração ser construída assim com molde do mundo. Nós temos que ser padrão. Se nós erramos, nós temos que buscar um conserto para que a gente possa construir uma geração, construir um bom mundo. E a decisão que os filhos de vocês estão tomando é muito importante. São famílias, vão gerar netos que vai olhar para você, esse é meu avô, esse é meu referencial. Filho, você não vai na casa do seu avô não, porque eu estou brigado com ele. Gente, imagina. Você não vai na casa da sua mãe, da minha mãe, porque a minha mãe, eu não estou bem com a minha mãe. Eu não vou na casa do meu filho, porque meu filho é esquisito. A minha filha, ele não pode. Nós temos que construir um lar onde nós temos essa liberdade, onde nós temos equilíbrio, porque o equilíbrio está presente. A minha filha está lá em casa, minha netinha, acorda de manhã cedo, está lá do meu lado. Família, isso é que tem valor. E nessa manhã eu quero criar um ambiente, uma atmosfera de amor aqui. Eu quero que você filho, você pai, você mãe, eu quero que vocês fiquem juntos, a família. Eu sei que são duas famílias em cada vez. Separa do noivo aí, da noiva e vai para frente. Eu quero que separe o noivo da noiva. Só que vocês vão ser separados. Eu quero que você fique pertinho do seu pai. Talvez você não tenha pai, mas o nosso Deus, Ele é seu pai. Ele cuida de você. Eu queria que ficasse de pé as famílias. O pai, a mãe, o filho, a filha, tudo juntinho. Só que eu não queria que vocês olhassem para mim. Vocês não têm que olhar para mim nessa manhã.
Vocês têm que olhar para a vida dos seus pais. Eu quero que vocês ficam de frente, olhando para o outro. Daí o maior patrimônio que vocês têm, a sua família, os seus filhos. Pai, olha para a vida dos seus filhos, olha para a carreira dos seus filhos. Mãe, olha para a vida dos seus filhos, mãe. A importância que você tem na vida deles. Ainda que tenha algumas arestas para consertar. Eu sei que há desgaste, relacionamento gera desgaste, a falta de equilíbrio gera desgaste. Mas é a sua família, é o seu filho, é o seu pai. Você precisa de ter comunhão com ele, você precisa de acertar arestas com ele. Você não pode sair da casa dele com as costas. Você tem que sair de frente, olhando para ele, agradecendo a ele, saudando a ele. Agora, filhos, olha para a casa do seu pai, sua mãe. Se eu pudesse olhar para a casa do meu pai hoje, eu tinha tantas coisas para falar. Tantas coisas que eu poderia falar para ele. Pai, eu te amo. Pai, obrigado, porque o que eu sou é fruto do Senhor. Pai, o Senhor me ensinou tantos valores. Quantas coisas eu ainda posso dizer para minha mãe? Aquela senhorinha de 84 anos, delicada, educada, que passa a mão no meu rosto, olha, eu vou fazer um cafezinho para você. Eu quero dar um momento para vocês, pais, filhos. Se há algo no coração de vocês que afasta, que não deixa vocês ter comunhão. Tem pais aqui dentro que diz para o filho que não vai na igreja, que não abençoa. Você é bênção na vida do seu filho. O seu filho só vai ser se você estender as mãos. Se você encolher as mãos, ele vai trabalhar e não vai conseguir atingir o equilíbrio. Você é fonte geradora para a vida do seu filho. Ele é o maior patrimônio que você tem. É o tempo hoje de você sair daqui com o coração vazio, de tirar aquela carga, aquele peso, aquela resposta que você não conseguiu dar, aquela pergunta que você não conseguiu fazer, aquele perdão que você ainda não liberou. Hoje é dia. E não sinta constrangido. Porque aonde tem família nós temos liberdade. A família nós temos liberdade. Então hoje é dia de equilíbrio. E quando nós temos equilíbrio, tem presentes. Quantas coisas estão presas no reino espiritual? Eu não consigo comprar minha casa, está preso. Eu não consigo avançar. Eu trabalho, mas não acontece. Parece que está tudo amarrado. É a bênção. É o reino travado, é o coração, tudo procede do coração. O coração, ele é terrível, ele é a fonte. Jesus diz que onde ele estiver é o tesouro. Se você tem coisas boas você tem. Se você tem coisas más você tem. E nós não podemos aceitar uma geração que não vem desfrutar o melhor que Deus tem. Eu queria que o Wander colocasse uma música ali, Wander, mais alto um pouquinho, não muito. E eu quero que você tire esse momento, que você ama seu pai, que você, pai, ama seu filho. Fala aquilo que você precisava te falar para ele. Precisa de voltar lá atrás, você volta. Dá uma resposta. Filho, dá uma resposta. É tempo de nós desfrutar da família, daquilo que Deus tem de melhor. Pode aumentar um pouquinho, mano. Vou te dar um tempinho. Não quero que você olhe para mim, eu quero que você olhe para os seus filhos, que você olhe para o seu pai. Fale com ele. Passa a mão no cabelinho dele. Pai, mas os seus cabelos ficaram brancos.
ele é importante, que você precisa dele. E você precisa do conselho dele, porque ele é seu amigo, ele é o melhor para você. Sabe, pai, o seu filho te ama. Talvez exista só uma barreira que não deixa você revelar. Sabe, querido, a sabedoria e a justiça, ela está aqui nessa manhã. Jesus, ele está aqui. Eu posso sentir a presença dele. Eu posso materializar a presença dele aqui nessa manhã. Eu posso sentir a presença desse Deus maravilhoso. Sabe, queridos, nós precisamos de colocar a nossa família no altar. Nós precisamos de entregar a nossa vida para Jesus. Porque Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. O homem não precisa de dinheiro, o homem não precisa de casa, ele não precisa de carro. O homem precisa de Jesus. Porque quando nós encontramos com Jesus, nós temos todas as coisas. Porque Ele é tudo que nós precisamos. Ele traz equilíbrio, e com equilíbrio nós conquistamos todas as coisas. E Ele está aqui nessa manhã. Eu me recordo que há 20 anos atrás, eu estava numa reunião como essa. E eu pude ter a oportunidade de entregar a minha vida a Jesus. Naquele dia eu não sabia direito o que estava acontecendo. Mas uma coisa eu sei. Quando eu saí daquela reunião, era como se chupasse um drops de house e tomasse um litro de água gelada. Tinha um negócio dentro de mim aqui que não saiu mais. Tinha uma alegria, tinha um refrigério. Depois eu pude entender que era a pessoa de Jesus. Porque Jesus tem essa característica de mudar o nosso interior. E Ele está aqui nessa manhã. E eu também quero te dar essa oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Não para religião, porque a religião não muda a vida de pessoas. Eu trabalhei no Iraque, fui para o Iraque com 18 anos de idade, e lá eles matavam por causa da religião. A religião nos prende, ela nos coloca no redemoinho, aonde nós nem sabemos o que fazemos, mas a religião ela nos prende e não deixa de revelar quem nós somos. Mas quando nós abrimos o coração de Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, o Filho de Deus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Porque Ele é amor. Hoje eu sou diferente com a minha família, porque eu sou bom não, também sou mau. Tem coisas que eu quero fazer, aí eu sei que não posso fazer. Mas Jesus é meu equilíbrio. Quando eu olho para Jesus, eu vejo, olha, eu não posso fazer, porque Jesus me ama. Ele fez muito por mim.
E Ele está aqui nessa manhã. E nessa manhã esse Jesus Ele está curando pessoas. Tem pessoas aqui que não dormem. Tem pessoas aqui que têm depressão. Sabe o que é isso, querido? É falta de perdão. É falta de você abrir seu coração e olhar para a vida de forma diferente. É você olhar o seu marido, a sua esposa. Eu sei que os anos consomem, desgasta, mas em Jesus nós somos renovados. Em Jesus tem força nova, tem alegria nova, e a alegria do Senhor é nossa força. Quando nós temos Deus ao nosso lado, nós somos fortalecidos. Portas estão fechadas e abrem. Enfermidades vêm, mas vão embora. Incertezas tem, mas vem respostas. Eu queria orar por você. Eu queria que você pudesse abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração e gostaria que você fizesse essa oração. Foi uma oração que eu fiz há 20 anos atrás, convidando a Jesus Cristo a entrar na minha vida, entregando a minha vida para Jesus perdoando os meus pecados. E eu vou fazer essa oração com você. E você ainda que não entregou sua vida para Jesus, se você quiser entregar sua vida para Jesus, você vai falar assim, amém, e vai levantar a sua mão. Só para você dizer para Jesus, Jesus, olha, eu estou entregando a minha vida para o Senhor, a partir de hoje eu confio 100% nas tuas mãos. Você vai levantar a mão para Jesus. Não para mim, para Jesus. O que eu fiz? Então repete comigo assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro o meu coração. Reconheço que sou pecador e preciso do perdão dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me tornar filho do Senhor. E por isso nessa manhã eu reconheço, eu preciso desse amor. Por isso tomo agora a minha família, a minha vida, tudo que há em mim, tudo que está nas minhas mãos, eu entrego nas tuas mãos. Eu te dou o governo, porque a partir de hoje, o Senhor é o meu equilíbrio, é a minha fonte. Por isso, nessa manhã, eu o confesso como o meu Senhor e Salvador da minha vida. Se você concorda com essa oração, você que está entregando a sua vida para Jesus, vai falar amém. Vai levantar a sua mão, só para me saber. Glória a Deus pela vida da senhora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, 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 glória a Deus pela vida da senhora, glória a Deus pela vida da senhora. Tem mais uma glória a Deus pela sua vida. Olha que festa de mim. Caiu algum raio? Não, porque as coisas do Senhor é muito simples. Nós aqui estudamos. O nosso Deus é simples. A palavra de Deus é simples. A palavra não é religião. Religião nos prende, nos censura para a gente fazer coisas boas. Mas Jesus não. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso é que nós temos que ter alegre. Por isso é que nós não podemos viver no